você puder abrir sua Bíblia no livro de Romanos 11:33. Se não for possível, amém também. Fique à vontade. Romanos 11:33. Falo sobre um hino de adoração ao Senhor. Inclusive até uma música, né? Que nós costumamos cantar muito ela. Que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Tem algo que eu fiquei meditando hoje que diz assim: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem aconselha Deus, né? Às vezes nós queremos sugerir muitas coisas a Ele. Ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado. Muitas vezes nós fazemos algo para o Senhor e nós queremos ser recompensados, como se nós tivéssemos dado primeiro para Ele alguma coisa, né? Mas primeiro Ele fez por nós. Eu costumo dizer, se hoje eu consigo amar, é porque eu sei que Ele me amou primeiro. Se hoje é possível adorar a Ele, é porque Ele, por meio do seu Espírito, me ensinou a adorar. Se eu posso fazer algo para Ele hoje, é porque tudo veio dEle. Se há algo de bom em mim hoje, esse algo de bom veio dEle, não é de mim mesmo. Não é verdade? E eu quero, igreja, trazer vocês a esse entendimento nessa noite. Como eu disse, às vezes nós queremos sugerir a Deus alguma coisa. Nós queremos falar: Senhor, faça assim, faça assado, faça desse jeito ou daquele jeito, como se nós fôssemos os conselheiros dele, né? Mas que nós, nessa noite, possamos entender algo. Talvez já tivéssemos entendido que Ele é tudo, que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Sim, mas hoje mais profundamente possamos entender isso. Que Ele, além de ser tudo o que nós somos hoje, esse tudo que nós somos hoje, também veio dEle. Então que você possa adorá-lo, que você possa devolver para Ele esse seu tudo que Ele já te entregou primeiro. Amém? E quem é esse tudo que Ele nos entregou? Seu próprio Filho, Jesus. Então tudo que eu venha fazer, tudo que o Senhor venha me constranger, que eu possa me submeter, que eu possa me entregar, me derramar na presença dEle. Eu aprendi algo, que para viver o novo de Deus, eu tenho que submeter para Ele todo o meu velho. Tudo que eu já entendi, tudo que eu já aprendi, tudo que eu já conheci sobre Deus, para que Ele possa derramar sobre mim algo novo novamente, fazer de novo novamente, eu tenho que submeter a Ele tudo isso que eu conheço, que eu julgo conhecer, que eu julgo entender sobre Ele. E quando eu submeto a Ele todas essas coisas, Ele vem sobre mim como odre vazio e novo, e derrama sobre mim o seu vinho novo, e me restaura de novo, e me faz de novo, e faz tudo novo, como Ele quer, não como eu quero, não da minha maneira, não do meu jeito, mas do jeito dEle. E quando isso acontece, queridos, coisas incríveis nós vivemos, experiências incríveis nós vivemos, porque Ele é Deus, e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então eu te convido a fechar os teus olhos nessa noite e fazer essa oração junto comigo. E já abrir o teu coração, porque o único que pode abrir o coração aqui nessa noite
O seu coração é você mesmo. Ninguém mais pode fazer isso por você. Somente você mesmo pode abrir o seu coração ao Senhor nessa noite. Nem mesmo Jesus pode vir no seu imenso poder e graça, abrir o teu coração. Mas você pode abrir o seu coração a Ele e colocar diante dEle, derramar diante dEle tudo o que você é, e fala: Senhor, estou aqui. Deus, nessa noite nós estamos aqui, Deus, disponíveis ao Senhor, disponíveis a Ti, Senhor, a nos submeter tudo aquilo que somos, tudo aquilo que já somos, para recebermos algo novo da Tua parte nessa noite. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem sobre este ambiente, vem sobre este lugar e acha aqui corações abertos, corações disponíveis, corações sensíveis à Tua voz. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar, nós te pedimos. Nada podemos fazer se o Senhor não for conosco. Nada podemos fazer se a Tua presença não for aqui. E o mais importante é a Tua presença neste lugar. O mais importante é a Tua presença sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Nós nos submetemos a Ti totalmente, Senhor. Vem sobre este lugar, Espírito Santo de Deus. Vem sobre esse ambiente, toma o lugar que é Teu, não é de mais ninguém. Seja agora repreendido toda força contrária, tudo que não provém do Senhor neste lugar. Vem sobre este lugar, Jesus. Vem mover sobre este lugar, Jesus, os Teus propósitos. E que nós possamos nos mover também, Jesus, em propósito de adoração ao Senhor, nos submetendo ao Senhor, não pelas Suas mãos, não pelo que o Senhor tem para nos dar, mas, Senhor, pelo que Tu és, Deus soberano, conhecedor de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Senhor. Vem e acha em nós liberdade, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, igreja: Senhor Jesus, pode entrar. Esta casa é sua. O meu coração é seu. Fala: Senhor Jesus, eu estou sujeito àquilo, tudo que o Senhor tem, para derramar sobre a minha vida. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Diz isso para Ele. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Oh, é Jesus. Vem. Minha fortaleza, não tenho outro bem além de Ti. Jesus, meu amor maior. Minha fortaleza, não tenho outro bem além de Ti. Diga a Ele: Jesus, meu amor maior. Minha fortaleza, não tenho outro bem além de Ti. Jesus, Jesus, meu amor maior. Minha fortaleza, não tenho outro bem além de Ti. Aleluia, Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Somos livres. Só o Senhor é digno nessa noite, o Cordeiro de Deus. Diga: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Levante a sua voz. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Antes de eu falar,
tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. O Senhor tem sido, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante, impressionante. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Sim, Deus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, de Deus, o teu amor é infinito, o teu amor não se compara, Senhor. Não seremos nada sem o teu amor, Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele está à tua procura. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante.
tuas ovelhas, Senhor. Vem demonstrar o teu amor, Jesus, sobre nós. Nós clamamos por ti, Espírito, pelo amor impressionante, pelo amor impressionante que é o teu Espírito de Deus. Não há obstáculos que possam parar o teu amor essa noite, Deus. Não há parede que segure a tua presença neste lugar, Espírito. Queremos ser achados por ti, achados por ti. Vem me buscar. Eu sou o teu cordeiro, o Senhor é o meu pastor. E eu quero ser achado, eu quero ser achado. Chame pelo pastor essa noite se você está perdido. Chame pelo pastor essa noite se você precisa do socorro dele. Senhor, eis-me aqui, Pai. Leva-me de volta. Leva-me de volta para perto de ti, ó Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Comece a buscar o Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Não deixe o silêncio tomar conta do seu coração. Levante a sua voz e busque o Senhor Jesus, Pai. Só queremos a tua presença nesse lugar, Deus. Só queremos a tua presença, Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Glória ao teu nome.
ao Senhor Jesus. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Declare ao Senhor: eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração, Jesus, é teu. Coração aberto já está. Oh, te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero. Só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Eu só quero, Deus, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Já nos basta, Senhor. Oh, não há nada além da tua graça, nada além da tua graça. Oh, eu quero sentir a tua graça, Deus. Peça a Ele essa noite. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Oh, me deixa morar. Eu não quero. Declare e levante a sua voz. Sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Oh, me deixa morar. Eu não quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Oh, me deixa morar.
só quero tua presença. Hoje não vou. Eu só quero levantar. Só quero levantar minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Já me basta tua presença. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais neste lugar. Eu não quero mais viver sem tua presença, amado da minha alma. Sem tua presença, sem tua presença, oh Jesus. Eu não quero mais, eu não quero mais viver sem ti. Aleluia. Move, Senhor, move a tua presença, a tua graça. Eu não quero mais, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Oh, me deixa morar. Aleluia. Agradecemos a ti, Senhor Jesus, por tudo que tens feito e que há de fazer essa noite, Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, igreja. Exalte o nome dele essa noite. Tu és santo, tu és poderoso, Deus. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós. Graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que Deus abençoe você e a sua casa. Aqueles que querem, digam amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Quero convidar as crianças a estar aqui à frente para a gente orar por elas. Eu quero aproveitar esse momento. Eu quero aproveitar e falar a todos vocês. Todas as terças-feiras nós começamos agora, né? Essa terça-feira a escola de servos aqui tem sido uma bênção, já foi e tem sido uma bênção nas nossas vidas. Se você quiser participar, você que é líder dessa casa, eu quero incentivar você a participar. E você que quer crer e acrescentar isso na tua vida também será muito importante. Então, todas as terças-feiras, escola de servos, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelas nossas crianças em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer, ó Pai, pelos nossos filhos, ó Deus, que são entregues a Ti nesse momento, para que eles possam aprender, ó Deus, para que eles possam ser enraizados na Tua palavra, em nome de Jesus, e aquilo, ó Deus, que vai ser ministrado sobre a vida deles, seja algo, ó Deus, que realmente o traga direção e um caminho, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, e até daqui a pouco, amém? Tchau, filho.
Glória a Deus. Certo? Então, Escola de Servos, todas as terças às 20 horas. Você que perdeu a primeira aula, você procura depois ali nos boas-vindas, a pastora Nélia ou a pastora Thaís. Eles vão liberar um link para você assistir a primeira aula. Se você quiser assistir já a segunda aula também, é muito importante para que você possa já saber do conteúdo que nós vamos estar falando aqui na terça-feira, tá bom? É só você ir conversar com eles vão passando para vocês mais informações. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 12. Eu quero fazer com você esse momento de reflexão financeira. Um dos textos que eu aprendi com uma importância muito grande hoje, eu quero compartilhar com vocês em nome de Jesus. Êxodo capítulo 12, no verso de número 35. Êxodo 12, 35. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que podiam. Assim, eles despojavam os egípcios. Amém? Eu quero aproveitar que você está aí com a sua Bíblia aberta. Corre alguns versículos para frente e vai até o capítulo de número 32, aí mesmo de Êxodo, capítulo 32. Verso de número 2. Êxodo 32, verso 2 diz assim: Respondeu-lhes Arão: Tire os brincos de ouro das suas mulheres e dos seus filhos e filhas, e tragam-nos a mim. Tirem todos os brincos de ouro e levam a Arão, e eles receberam e fundiram, e transformaram tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Amém? Eu quero falar com você um contexto muito rápido, mas muito fundamentador sobre as nossas vidas. A Bíblia conta que por mais de 400 anos os egípcios ficaram escravos. Escravo é aquele que não recebe, ele trabalha e não recebe pelo seu trabalho. Porém, os egípcios, eles não, ou melhor, os israelitas, eles não tinham como ir contra os egípcios, eles eram escravos. Eles não tinham forças, não tinham ferramentas, não tinham espadas para lutar contra o seu senhorio. Porém, a palavra de Deus nos mostra algo muito interessante nesse texto. Mostra que quando o povo vai ser liberado, eles levam consigo algo chamado despojo de guerra. O despojo de guerra só era conquistado pelos que venciam um outro povo. Havia uma guerra entre dois povos, quando um ganhava do outro, eles pegavam tudo que era de valor da sua terra e levavam embora. Até mesmo mulheres, crianças, muitas vezes eram levados, como acontece, por exemplo, quando Nabucodonosor vai lá e conquista o reinado do rei Joaquim e leva Daniel para a Babilônia. Era comum quem ganhasse levar algo. Mas aqui nós estamos vendo um povo escravo indo embora e com despojo de guerra. Ou seja, Deus libera eles e libera ouro, prata e roupa sobre eles. Passa-se o tempo e eles começam a caminhar no deserto. E no meio do deserto Deus separa Moisés, para Moisés ter um tempo com o Senhor. E nesse momento que ele fica ali, o povo então pega o que o Senhor tinha dado a eles e constrói
bezerros, com o ouro, com a prata que eles tinham. Não é uma prata qualquer, e é isso que a gente tem que entender. Eles construíram um ídolo sobre aquilo que o Senhor havia dado a eles. Muitos de nós estamos construindo ídolos pelo que o Senhor tem nos dado. Às vezes o meu carro é mais importante do que a presença de Deus. Às vezes o meu apartamento é mais importante do que a presença. Às vezes a minha formação acadêmica está sendo mais importante do que a presença. Às vezes a minha empresa está sendo mais importante do que a presença. Às vezes o quanto eu vou juntar de bens materiais, de dinheiro em uma conta bancária. Às vezes o meu apartamento, casa, carro, até mesmo o que eu ando, o que eu visto tem sido mais importante do que a presença. Mas eu quero dizer para você, querido, enquanto o nosso coração estiver dando mais valor àquilo que eu posso olhar do que àquilo que eu posso sentir em Deus, nada vai fazer sentido na nossa vida. Nós estamos vendo eles pegando o que não era deles, derretendo e fazendo bezerro para adorar. Um povo que não tinha como ter ganhado uma guerra, mas Deus havia feito eles vencer com a maior potência daquela época. E nós vemos depois de um tempo eles construindo um bezerro, e a palavra maior está aqui, um ídolo, um Deus que te tirou do Egito. Ao longo do tempo, sabe o que vai começar a acontecer na nossa vida se nós não estivermos em Deus? Nós vamos achar que aquilo que temos fomos nós que conquistamos. Sabe o que vai acontecer ao longo do tempo? Nós vamos começar a achar importante, que é mais importante estar em casa do que na presença do Pai. Sabe o que vai acontecer ao longo do tempo? Nós vamos achar que aquele brinco que nós estamos carregando foi uma conquista pelo meu próprio esforço. Sabe o que vai acontecer? Aquela roupa, tênis, carro, viagens que eu estou fazendo, é algo que eu fiz pelo meu próprio esforço. E Deus está lembrando a mim e a você, para de começar a derreter aquilo que é meu, para criar ídolos para si. Muitas vezes nós não temos coragem de pegar um brinco e derreter ao Senhor, de fazer uma oferta, de fazer algo diferente, mas quando nós precisamos de um ídolo, nós temos coragem de fazer e entregar aquilo que é do Senhor para algo. Ao longo do tempo, muitas vezes o nosso amor pelo Senhor tem se esfriado. Sabe por quê, irmão? Porque é muito mais fácil se relacionar com os milagres do que com o dono do milagre. É muito mais fácil eu ficar maravilhado e andar com Jesus, esperando Ele fazer o próximo milagre. É muito mais fácil eu andar com Jesus e ficar esperando Ele fazer a próxima libertação, eu ficar esperando como uma plateia o que Deus vai fazer nesse próprio momento, do que nós nos relacionarmos com Deus pelo que Ele é. É muito mais fácil nós ficarmos presos à teologia de alguém do que trancar a nossa porta, fazer um jejum, separar em oração, dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor. É muito mais fácil nós esperarmos que alguma palavra se levante, que algum outro João Batista se levante. É muito mais fácil nós esperarmos que um bezerro fale para nós, do que nós ficarmos esperando que o Senhor faça algo em nossas vidas. Porque é mais fácil nós nos relacionarmos com os milagres de Jesus do que com o próprio Jesus. É muito mais fácil nos relacionar com Deus, com a libertação que Deus nos provém, do que com o próprio Deus. Esse povo, eles estavam relacionados com o que Deus havia dado para eles, mas não estavam relacionando com Deus. Porque quem relaciona com Deus não vende o seu ouro, não entrega o seu ouro para um bezerro. E é justamente isso que eu quero falar para você nessa noite. Chegou tempos na nossa vida que ver milagres, viver milagres e até mesmo semear porque estamos vendo alguma coisa é mais fácil do que uma convicção em um relacionamento com Deus. Porque quando nós relacionamos com alguém, nós não esperamos que uma pessoa peça o que ela precisa. A gente faz. Eu sou pai de família, não espero todas as coisas da minha casa acabar para eu comprar. Antes mesmo que falte, eu já fiz. Eu não espero a minha esposa ficar sem roupa, meu filho ficar sem calçado. Eu vejo que já está acabando, eu já compro outro. Sabe o que acontece?
Quando nós falamos isso em igreja, quando nós falamos isso na casa do Senhor, que nós vamos ver aqui em Êxodo mesmo, quando Deus fala para eles: construam um templo no meio de vós, a fim de que eu habite nele. E nesse templo ele fala: traga ouro, prata, bronze, coisa, para que eu habite nesse templo. Muitas vezes nós estamos segurando para construir algo para o Senhor, mas quando é para algum tipo de ídolo, onde eu posso tocar, eu tenho coragem de entregar. Porque se nós tivéssemos realmente com o nosso coração convertido e fosse um relacionamento íntimo com Deus, como se fosse de pai, como se fosse de esposo e esposa, como Deus fala, de noivo e noiva, nós não esperávamos uma igreja ter necessidade, nós íamos cobrir todas as necessidades da esposa, antes mesmo que ela pedisse. Então, irmãos, não fique aí muitas vezes, por que nesse momento dentro da igreja sempre vai falar de um momento financeiro? Sabe por que às vezes nós estamos falando de momentos financeiros? É porque as pessoas ainda não aprenderam que o relacionamento com Deus é suprir as necessidades da casa. Porque vai chegar um tempo, irmão, que nós não vamos precisar fazer mais isso. Mas enquanto ainda não entendemos isso, muitas vezes vamos ter que falar sobre isso. Porque só é ensinado aquilo que é pregado. Como ouvirão se não há quem pregue? Como nós vamos mudar o nosso comportamento? Como que nós vamos deixar de pegar o que Deus me deu e construir ídolo para mim, em vez de semear na casa de Deus? Pastor, então você está dizendo que eu não posso construir nada? Não, irmão, nós estamos vendo que esse povo que era escravo já estava andando de brinco de ouro. Nós estamos vendo que esse povo que já era escravo já tinha rebanho. Nós vamos ver que esse povo que era escravo já tinha comida. Nós vamos ver que esse povo que já era escravo já estava prosperando. Deus não é contra ninguém prosperar. Deus só não quer que a sua prosperidade tome o lugar dele. Por isso em Provérbios capítulo 3 fala: honra o Senhor teu Deus com a primícia da tua renda. Ele nunca quis a tua renda toda, ele sempre quis que o primeiro lugar fosse dele. Ele não quer que o teu ouro, a tua prata ou qualquer tipo de conquista pessoal seja maior do que ele. E nem que você se relacione com Deus pelo que ele pode proporcionar a você. Ele pode te dar uma casa, ele pode te dar isso. Ele não quer que você se relacione com isso, ele quer que você se relacione com ele pelo que ele é. E o que ele é pai amoroso. E o pai amoroso não precisa mais do que isso, porque um pai amoroso, ele cuida dos seus filhos. E quando o filho sente o amor do pai, ele não pega os despojos e vai gastar em uma terra longe para depois comer bolotas de porcos. Ele fica com o pai, porque no final o pai vai dizer: fica calmo, filho, agora tudo que eu tenho é teu. Mas quem ainda não tem um coração, ele pega tudo que tem e vai gastar com seus próprios desejos. Deus não é um Deus que quer você sofrendo. Deus quer te prosperar, Deus quer fazer algo em você. Ele só está para mim e para você te alertando: ei, não pega o que eu te dei e gaste com aquilo que eu não sou. Não pegue o que eu te dei e gaste com aquilo que eu não sou. Então eu quero convidar você. Ninguém é obrigado a nada, irmão. Quero convidar você a pegar o seu dízimo. Você que entendeu o princípio do dízimo. O que é o princípio do dízimo? O princípio do dízimo, irmão, é agradecer por tudo que Deus fez na sua vida. A 10ª parte de tudo que o Senhor me deu, eu entregarei a ti. Isso é dízimo. Que é a oferta? Oferta, você, Deus, obrigado pelo que o Senhor fez. Eu quero semear. A oferta é uma semente. Eu quero semear sobre o meu futuro. Dízimo é sobre o passado, sobre o que Deus já fez. Oferta é falar assim: Deus, obrigado pelo que o Senhor fez. Eu quero continuar semeando para que a próxima estação seja ainda melhor do que essa. Isso é oferta. E sobre o que é primícia? A primícia é você santificar tudo que você tem. É você pregar o primeiro dia daquilo que você tem e semear na vida sacerdotal para que santifique. Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: se você santificar o trigo, todo o pão será santificado. O que ele está dizendo? Se você pegar aquilo que você tem, santificar ao Senhor, tudo que for produzido a partir daquilo que você tem, será santificado ao Senhor. Vou te dar um exemplo. Se você santifica o seu salário, quando você comprar uma casa, aquela casa está sendo santificada pelo seu salário. Você consegue entender isso? Quando você santifica o primeiro, tudo que será produzido através dele será santificado. É isso que ele está dizendo. Se você santifica o trigo, o pão será santificado. Você não precisa santificar o pão novamente, porque o trigo, a raiz, a base dele já foi santificado. E isso se faz através de primícias. Primícia é entregar o primeiro ao Senhor. Não é dízimo, não é oferta. Primícia é pegar o primeiro dia do seu trabalho e falar assim: Deus, eu quero te ofertar o primeiro dia do meu trabalho. Então, isso é primícia. São formas diferentes de entregar algo ao Senhor. Amém?
Então quero convidar você a pegar na sua mão o seu dízimo, pegar na sua mão a sua oferta, você que trouxe a sua primícia, se você quiser. Tem as formas digitais também, que são o Pix da igreja que está aí, né? Se você quiser depois cadastrar aí para ficar mais fácil, ok? O Pix é o CNPJ. Quero convidar você a se colocar de pé, eu quero fazer uma oração com você. Se você trouxe e quiser colocar nos envelopes esses ofertórios, é só abrir ele, é a parte de cima. Pode puxar assim que ele abre. Isso. Você pode ofertar aí em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar por você em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, aqueles que já entregaram, aqueles que estão entregando ao Senhor, que o Senhor faça-os prosperar, Deus, em nome de Jesus. Segundo, Deus, que o Senhor nos ensina, o Senhor nos fará prosperar, e todos verão que as nossas terras são boas e deleitosas em nome de Jesus. O Senhor repreenderá toda e qualquer ação do inimigo sobre as nossas lavouras, sobre o lugar onde nós tiramos nosso sustento em nome de Jesus, Pai. Pelo comportamento, ó Deus, pela ação dos seus filhos, não sejam, Deus, para construir bezerros, mas sejam, Deus, para desenvolver algo, ó Deus, nas nossas vidas, fazendo o que o Senhor nos fez prosperar e entregar, ó Deus, em todo tipo de boa obra, assim como o Senhor nos ensinou. Então, Deus, faça com que aqueles filhos que aqui estão, ó Deus, recebam algo do Senhor em nome de Jesus. Aqueles que entendem, ó Deus, o Senhor libera o céu sobre eles. Aqueles que ainda não entenderam, ó Deus, traz a revelação, a mente, o coração dos seus filhos, para que eles entendam que não é sobre o que o Senhor tem, é sobre o que o Senhor é, em nome de Jesus. Que o Senhor não precisa daquilo que levamos, mas é aquilo que está, ó Deus, resolvido, convertido em nossos corações, que o Senhor espera em nome de Jesus. E que eles recebam, Deus, a paz, recebam a prosperidade, que o Senhor os faça multiplicar em nome de Jesus. Aqueles que crêem, digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, se você quiser se assentar novamente, pode sentar, por favor. Romanos capítulo 8. Verso de número 35. Romanos capítulo 8, verso 35 é basicamente a continuação, né? De alguma forma de Êxodo que a gente acabou de ler, eu quero compartilhar com vocês. Esse texto para mim, nessa leitura que a gente fez, ela é uma certa complementação. E eu quero ler junto com vocês a palavra principal dessa noite, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, verso de número 35. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nas alturas, nem nas profundidades, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Irmãos, eu acho que esse texto ele é meio que autoexplicativo e poético ao mesmo tempo. Eu quero que você entenda o contexto do que nós estamos vendo aqui nesse momento.
Estamos vendo Paulo escrevendo uma carta aos Romanos. E ele fala dentro dessa carta sobre muitas coisas. Dentre elas, mudança de comportamento, mudança de mente. Ele fala sobre como devemos nos comportar. Ele vai falar sobre como devemos enviar as pessoas. Ele vai falar de uma adoção. Vocês não são, acho que até mesmo aqui no capítulo 8, vocês não têm mais o espírito de escravo, mas sim de filhos, para que possa ter o direito de chamá-lo de pai. E aqui ele começa a nos falar do amor de Cristo. E segundo o amor de Cristo, ele vai nos colocar numa concepção, que ele falou assim, que está escrito aqui, o salmista escreve em Salmos de número 22, 44 ou 44, 22, eu não me lembro agora. Que ele fala, como ovelha muda, somos levados ao matadouro. O salmista ali está fazendo também uma menção a Jesus Cristo, que viria e ele como ovelha muda, ele foi ao matadouro, ou seja, sem reclamar, e ele não merecia, ele morre. E ele agora nos coloca justamente nessa posição, dizendo que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios podem ser capazes de parar o amor de Deus pela sua vida. Olha que coisa louca e profunda esse texto. Ele está dizendo que nada é capaz de parar Deus quando você se posiciona e Ele virá diante de ti. Quando ele está escrevendo isso aos romanos, ele está falando para os romanos o seguinte, deixa eu explicar algo para vocês. Existe um Deus que através de Jesus Cristo, é esse o contexto que ele está falando, em Cristo Jesus, o Senhor, o amor de Deus. O último versículo ele está falando sobre isso. Ele está falando assim, existe um Deus que nem mesmo anjos, nem mesmo demônios, nem o passado, nem o futuro é capaz de pará-lo para ele chegar até você. A loucura desse texto é ele dizer para mim e para você, eu não estou preocupado com as maldições que disseram para você que você seria no futuro. Eu não estou preocupado com todos e qualquer coisa que o seu passado acarreta, os seus antepassados têm. Ele está dizendo para mim e para você que não é nem altura, nem profundidade, ou seja, não importa o posicionamento onde você está, não importa se os céus está ao seu favor, ou se o inferno está contra você. Ele está dizendo assim, o amor de Deus, ele é capaz de ir até onde você está e mudar a sua vida. A coisa mais incrível desse texto, que ele não promete coisas, mas ele fala de uma coisa que pouco a gente fala, mas é uma das maiores e mais fortes características de Deus. Porque Deus, ele se autodenomina, eu sou o amor. Ele não fala que o amor é uma característica, ele fala assim, eu sou o amor. E quando eu vejo esse texto, ele começa a nos colocar em características que muitas vezes, hoje, se nós vivêssemos qualquer tipo de alguma delas, nós já acharíamos que Deus não me ama. Olha o texto. Quem nos separará do amor de Deus será a tribulação. Quando de nós começamos a pensar que qualquer tipo de tribulação é uma falta de amor de Deus? Esse texto ele me fez refletir de uma forma muito incrível, quando ele falou assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você está passando por uma tribulação que eu não te amo. E muitas vezes nós estamos medindo Deus pelo que nós temos. E quando eu falo de temos, não é só em um poder aquisitivo, de conquistar, de ter algo. Mas às vezes nós queremos medir que Deus me ama, porque Ele não nos tiraria de qualquer tipo de tribulação. Mas deixa eu dizer para você, quando nós falamos de Êxodo, por exemplo, o povo saindo do Egito, indo pelo deserto, para muitas pessoas pensam que deserto é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um cristão. Mas aqueles que vivem realmente em Deus, deserto é uma das melhores formas de aprender quem Deus é. Porque no Egito eles só ouviam falar de Deus, mas no deserto eles viam a manifestação de Deus o tempo todo.
Porque muitas vezes nós estamos em certas circunstâncias que nós ouvimos histórias sobre Jesus, mas para nós conhecermos Jesus, para nós conhecermos a Deus, nós temos que passar ou entrar ou viver coisas onde Deus vai mostrar para mim e para você o quanto Ele é através do que Ele faz. E para muitas vezes nós distinguirmos isso, ou sabemos que é isso, nós só vamos saber o tamanho do Deus que nós servimos quando Ele entrar na cova dos leões e fechar a boca dos leões para Ele não nos tocar, não é nos impedindo de estar lá. Então grandes tribulações não é uma forma de Deus dizer que não me ama, mas Ele mostrar o amor dEle através daquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Esse texto é lindo quando ele diz: nem a angústia, irmão, você já ficou angustiado? Angústia não é tristeza. Angustiado é aquela sensação que você não consegue descrever, que dói o peito. Angústia não é aquele momento só, angústia é aquele momento que você pode ter todos os seus familiares do seu lado e ainda assim você vai estar queimando por dentro. Angústia é o que Jesus teve quando Ele estava lá e suou como gotas de sangue. Angústia é quando Jesus, Ele olha para o seu redor, mesmo que tendo algumas pessoas do lado dele, Ele ainda se sente só, porque existe algo que Ele vai ter que passar, que Ele sabe que é só Ele que vai ter que passar. Isso se chama angústia. Angústia é um nível que naturalmente não tem conserto. Porque tem remédio para um tanto de coisa, mas não tem remédio para angústia. A angústia só vai ser aliviada quando o anjo do Senhor desce, toca em Jesus e começa a acalmar a alma dele. Se você for olhar, Jesus desce 2 vezes, seus amigos dormem. Mas a terceira vez, quando ele dobra seu joelho diante do Senhor, um anjo vem consolá-lo. Olha o que esse texto está dizendo. Nem angústia é capaz de parar o amor de Deus na sua vida. Vocês estão entendendo? Esse texto ele continua dizendo, nem a perseguição. Irmão, muitas vezes nós estamos achando que algum tipo de perseguição, seja no trabalho, seja na faculdade, seja com o próprio capeta te perseguindo, a gente está pensando que Deus não gosta de mim. Irmão, nós criamos uma fábula e nós transferimos ao Disney para dentro da igreja. Que nós só achamos que só somos felizes quando tudo está dando certo. Deixa eu dizer algo para você. Paulo e Silas, quando estavam na cadeia, depois de ser açoitado, eles ainda adoravam o Senhor. E um mover chamado amor veio, invadiu aquele lugar e destruiu todas as cadeias. Irmãos, não é o quanto você adquire, mas o quanto você está disposto a sofrer pelo aquele amor, que um dia vai te levar para Ele. É isso que está dizendo o texto seguinte, é isso que o salmista escreveu. Se nós entendemos que nós estamos vivendo quando uma ovelha muda que vai ao matadouro, sabe o que acontece? As igrejas estão pregando uma filosofia que não é cristã. Que sim, ela faz parte daquele que ama a Deus, mas ela não é a filosofia, não é a ideia dos céus. Porque Deus não vai deixar faltar coisa alguma a você. Deus vai fazer você prosperar se for necessário. Deus vai trazer cura se for necessário. Deus vai trazer prosperidade se ela for necessária. Deus vai fazer um monte de coisa. Mas Jesus, Ele veio para morrer na cruz. Ele sabia que um momento era maior de perseguição e sofrimento. Mas ao longo da sua vida Ele ganhou ouro, ganhou prata, ganhou mirra. Ao longo da sua vida Ele curou. Ao longo da sua vida Ele sentou na mesa. Mas ele sabia que o propósito dele era sofrer pelaquele que o enviou. Porque depois de sofrer pelaquele que enviou, ele se torna co-herdeiro, ou melhor, se torna herdeiro daquilo que foi construído para ele. Sabe o que acontece? Nós queremos ser herdeiro daquilo que nunca pagamos um preço. Estão entendendo? Queremos ser herdeiro daquilo que nunca pagamos um preço. Esperamos que Deus me dê aquilo que eu nunca tive coragem de ser perseguido, que eu nunca tive coragem de passar por angústia, que eu nunca tive coragem de ser atribulado por aquilo lá. E queremos ser herdeiro daquilo que não temos a coragem de pagar um preço. Porque a geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração que ela está mais preocupada com a aparência de ter do que se tornar aquilo que Deus espera. Irmão, eu vou voltar a dizer isso para você, eu não tenho nenhum problema com quem prospera.
Mas eu não acredito que é uma pessoa que, para mostrar que tem que ser de Deus, ele tem que estar num carro zero. Aí vai lá e financia em 68 parcelas, em 100 anos, para ele dizer, foi Deus que me deu. Foi nada. Você que comprou. Ah não, porque Deus está me prosperando. Irmão, Deus nunca vai medir você pelo que você tem, mas sim pelo que você carrega. Que teve um homem na Bíblia, que ele saiu da cidade e foi para o deserto. No deserto ele se vestia com com pelos de animais, com pele de animais, e comia gafanhotos. Mas as pessoas saíam da cidade para ouvir ele pregar, porque não era sobre o que ele tinha, sobre o que ele carregava. Vocês estão entendendo? Porque muitas vezes nós achamos que só é prosperidade se nós estivermos diante de Deus, só é de Deus quando nós estamos prosperando, só é de Deus quando tudo está dando certo. Mas hoje eu quero desconstruir isso na sua vida. Mas mesmo assim, dizendo para você que Deus ainda pode fazer grandes coisas na sua vida, que também viver a Deus não é só sofrimento, mas o sofrimento, a dor, a angústia, momentos farão parte daquilo que eu tenho que pagar um preço para eu conquistar. Tudo aquilo que eu não paguei um preço para conquistar, dificilmente eu vou valorizar. E para sermos cordeiros com Cristo, nós temos que ser como Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aos romanos, para você ser cordeiro com Cristo, ou seja, para que você possa ter direito ao que Ele tem direito, para que você possa viver o que Ele prometeu aos seus discípulos, dizendo para Ele, eu vou ao Pai, preparar para vocês morada. Para você ter direito a essa morada, nós temos que entender que teremos trovações, teremos tribulações, teremos perseguições. Nós temos que entender que Deus pode te fazer prosperar, mas algumas perseguições serão coisas que vão passar na sua vida. Ou apenas, a Bíblia diz aqui ainda, ou até mesmo a fome e a nudez. Quando ele está falando de fome e nudez, ele está falando de escassez. Por isso que eu posso falar para você com toda a certeza do mundo, não meça alguém pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é, porque Deus pode pegar um homem comendo gafanhoto, vestindo roupa de pele de animais, e ele carregar mais do que aqueles que estão sentados em tronos. Porque enquanto Saul estava deixando o seu coração encher daquilo que ele era, Davi estava matando ursos e leões pelo aquilo que ele carregava, a responsabilidade de cuidar das ovelhas do seu pai. Você consegue entender? O eu sou o rei, é meu. Agora nós vamos ver Davi, as ovelhas não era dele, mas ele carregava algo chamado responsabilidade. Eu tenho que prestar conta para o meu pai, dessas ovelhas que eu saí. Então ele carregava uma responsabilidade. Enquanto Saul estava se corrompendo, Davi estava criando um laço eterno com Deus, porque ele carregava algo maior do que a sua própria vida. Quem se autorresponsabiliza, ele carrega algo maior do que a sua própria vida, maior do que o seu próprio desejo. O que Davi está fazendo aqui é a personalificação do que nós estamos lendo. Quando ele enfrenta um urso e um leão, a probabilidade dele sofrer é muito alta, mas ele fala assim, mas eu carrego algo, eu tenho algo na minha vida, mesmo que eu morra. Aí a parte seguinte desse versículo, ao fio da espada, eu ainda vou morrer como ovelha muda, indo ao matadouro. Eu vou fazer o que tem que ser necessário, para que o amor de Deus seja necessário na minha vida. Sabe o que acontece? A gente não paga um preço pelo amor de Deus, e então achamos que é uma coisa banal. Estamos igual, aí eu entro o que eu estava dizendo para você, que é muito parecido com o texto de Êxodo que nós estávamos lendo na hora da palavra. É muito mais fácil eu ir lá, pegar um pouquinho de ouro, construir um bezerrinho, do que subir no monte e ficar lá esperando Deus falar. É muito mais fácil eu me apaixonar pela teologia de um monte de hipócritas que estão vivendo aí, através das redes sociais, se prostituindo, fazendo um tanto de coisa, falando um monte de besteira, e você às vezes está comendo aquele conteúdo que aquela pessoa não tem vida com Deus. E ele lê alguns textos, ele lê alguns livros, e ele não tem nenhum tipo de comunhão com Deus, ele não tem nenhum compromisso com as ovelhas a qual ele está ministrando, que quando você fala da palavra de Deus, você está ministrando, e de repente ele está aí contaminando um monte de gente. E muitas vezes nós estamos comendo desse conteúdo, em vez de ir para o nosso secreto, esperar com que Deus fale algo no nosso coração.
Sabe o que acontece? A Bíblia diz: o povo padece por falta de conhecimento. Sabe o que é esse conhecimento? Não é um conhecimento geral, é um conhecimento sobre o próprio Pai, conhecimento sobre o próprio Deus. Irmãos, eu tenho características da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, das minhas irmãs, da minha esposa, que se alguém falar algo diferente do que essa característica, só dela digitar uma frase numa mensagem, eu sei se é eles ou não. Ou você não é assim? A minha esposa, se ela estiver digitando uma mensagem para mim, eu sei se é ela ou se é outra pessoa. Igual esses dias tentaram dar um golpe em mim nesse negócio de Pix. Mandaram uma mensagem, eu falei assim: é ruim, essa pessoa não é essa pessoa nunca. Eu falei assim: irmão, já mandei mensagem de volta, já fala quem é você aí, que não é. Não tem jeito, porque você conhece. Agora, se Deus falasse com você hoje, você ficava com medo, pensando que é assombração. Você não conhece a voz de Deus, você não sabe quem Ele é. Você vive da teologia de alguém. Imagina se aparece uma mão, quando apareceu lá na Bíblia, mene, mene, até que é o parzinho, pesado fosse na balança, aparece para você, você vai assim: o que é isso? O capeta apareceu para mim hoje. Não, às vezes é Deus querendo falar com você. Imagina você andando daqui para sua casa, não sei se você vai a pé, de carro, mas aí se você estiver ainda a pé, de repente você passa para um lugar, pega lá uma moita, começa a pegar fogo e começa a falar aquela moita com você. Ou você indo embora, de repente, uma árvore começa a pegar fogo, você ouvindo uma voz daquela árvore, o que você vai fazer? Você vai acelerar o carro, você vai correr. Porque nós muitas vezes queremos intimidade, queremos falar que somos de Deus, mas não ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes estamos como o menino Samuel dentro da casa de Eli. Nós vimos o sacrifício, nós vemos como funciona a presença, mas quando Deus fala, eu tenho que perguntar para Eli quem é. E Eli, até que Eli discerne e fala assim: não, quando falar de novo com você, fala: eis-me aqui, Senhor. Porque muitas vezes nós estamos cheios de teologia, mas não conhecemos a palavra de Deus. Não conhecemos, melhor dizendo, a voz de Deus. Muitas vezes estamos cheios de um tanto de canções, estamos cheios de religiosidade, vamos em todas as celebrações, mas quando Deus vem e fala alguma coisa, a gente realmente não sabe quem Ele é. Ou às vezes nós estamos caminhando, a multidão diz que a multidão o acompanhava para ver os seus milagres, para ver Jesus alimentando, para ver Jesus fazendo um tanto de coisa, mas na hora que Jesus foi levado na cruz, a mesma multidão estava acompanhando para ver Ele morrer. Porque tem muitas pessoas que elas não estão querendo intimidade, elas estão querendo ver o espetáculo que é a vida de Cristo. Estão querendo participar daquele momento. Estão querendo, se fosse no tempo de hoje, uma selfie com Jesus. Se fosse no tempo de hoje, era ser isso. Ah, eu quero ir aonde Jesus está, porque eu quero tirar uma foto. Eu quero ir e se sente emocionado. Irmão, tem um monte de gente indo para a igreja se sentindo emocionada, porque quando toca uma canção, quando acontece alguma coisa, alguém é curado, a pessoa é emocionada. Mas ela nunca sentiu Jesus de verdade. Porque sentir Jesus de verdade é um amor que nos envolve, a ponto de eu ter desejo de abrir mão da minha própria vida, a ponto de eu ter desejo de abrir mão das minhas próprias coisas ao Senhor, porque segundo o que a palavra de Deus nos diz, quando os discípulos no capítulo 4 de Atos, davam testemunhos do que o Senhor fez e estava fazendo, pessoas ofertavam, como por exemplo Barnabé foi lá e pegou um terreno, vendeu e falou assim: eu preciso entregar para que essa obra não pare, porque ele estava envolvido pelo amor de Deus. Por outro lado tinha Ananias e Safira, que emocionado pelo que tinha acontecido com Barnabé, faz a mesma coisa, mas retém uma parte, porque tem pessoas que estão andando, estão discernindo o corpo, mas tem pessoas que estão querendo aparecer ou viver aquilo que eles nunca tiveram a coragem de pagar o preço. Vocês conseguem entender a diferença? Barnabé, ele tinha desejo de falar assim: não, isso que está acontecendo é impactante, eu quero mais na minha vida, eu quero que continue isso. Aí vem Ananias e Safira e fala assim: não, eu quero aproveitar desse momento, para eu também fazer parte desse momento. Vocês conseguem entender a oferta de diferença dos dois? Um ofertou porque sentiu o amor, e o outro simplesmente ofertou porque queria participar do momento. O que mais acontece hoje é isso: as pessoas vão lá, vou usar um exemplo aí, fica no carnaval lá um tempão, agora vai falar de quaresma, vai ficar 40 dias sem comer carne. Você tinha que respeitar a carne antes mesmo de você se prostituir, porque Deus se agrada de Deus se agrada de obediência e não mais de sacrifício. Ele não está preocupado quanto tempo você consegue ficar sem comer de alguma coisa, mas sim se você consegue discernir aquilo que um dia Ele te pediu. Que o carnaval nada mais é que, antes de se consagrar, os reis, os nobres, sabiam que ia ter um tempo de consagração, então eles começaram a fazer orgias. Isso é carnaval, a origem dele é essa.
Antes de simplesmente começar, não é esse negócio de desfilar, de dançar, não, começou dentro disso. Então a raiz dele é prostituição, orgia, bebedeira, para que depois ele se consagrasse durante um período ao Senhor. Irmão, por que Deus, você acha que Deus vai te consagrar de algo, daquilo que você tinha consciência do que estava fazendo? Para, mentira, hipocrisia. Deus quer que você não faça, porque o amor dele te envolveu. Aí eu posso dizer para uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento, mas sentiu o amor como aquele ladrão pendurado na cruz, aonde o do lado diz: ei, aí, você não é bonzão? Desce daí. O outro fala assim: ei, mano, você não está entendendo não, a gente merecia estar aqui porque a gente errou, mas ele não. Quando ele discerniu, ele sentiu que a presença de Jesus era mais do que aquela carne que estava ali. Então ele falou para ele assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Essa é a loucura. É a loucura de alguns vão estar do lado de Jesus, simplesmente para observar e saber o que ele pode ou não fazer, e outros vão estar do lado dele e falar assim: mesmo que eu tenha que morrer, mas será um prazer, será uma honra morrer do seu lado. Porque em nenhum momento aquele cara sentiu que ele tinha o direito de, mas ele falou assim: se você estiver lá com seu pai, lembra de mim, porque foi uma honra morrer do seu lado. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, que naquele momento o amor de Deus invadiu. E aí eu posso simplificar toda a palavra hoje nesses dois homens. Tem pessoas que vão estar sempre do lado de Jesus esperando que ele faça alguma coisa. E tem pessoas que vão reconhecer quem são e vão dizer assim: Jesus, você é muito maior do que eu. Eu deveria morrer, eu deveria pagar, mas o Senhor não. É sobre isso que esse texto está dizendo. Mas sabe o que acontece? Terão vida e vida em abundância, não é sobre esse momento que a Bíblia diz. A abundância não é sobre muitas coisas que eu vou conquistar, a abundância é sobre a eternidade que ele está dizendo. Então, muitas vezes, a palavra está sendo pregada, que as pessoas estão achando que eles vão ser abundantes sobre tudo que Deus vai derramar na sua vida. Não, a abundância de vida é sobre vida eterna. Se você ainda não discerniu isso, você precisa discernir. Você já está vivendo uma fração da sua vida eterna. Só que essa fração da sua vida eterna, chamada vida, que é o que nós estamos vivendo agora, é o que define toda a eternidade. Nós vamos viver uma pequena fração da nossa vida aqui, mas essa pequena fração da nossa vida aqui vai definir todo o restante da nossa eternidade. A sua eternidade já começou. Por isso que a Bíblia diz: antes da concepção do mundo eu já escrevi os seus dias. Ou seja, Deus já sabia o dia que você ia nascer. Não tem como saber o dia que eu vou morrer, mas tem como eu encurtar. A Bíblia diz: aquele que não honra o seu pai e a sua mãe encurtarão os seus dias. Mas já tem um dia que eu vou morrer. Já está escrito. Aí a pergunta é: o que eu estou fazendo nesse entre-tempo para que o amor de Deus seja tão vivo e eficaz na minha vida? E eu vou dizer algo para você com toda a certeza do mundo: se você ainda não está disposto a morrer pelo que você acredita, por Jesus, você ainda não se converteu ao Senhor. Vou dizer isso com toda a certeza do mundo: se o seu coração ainda não tem desejo de morrer pelo que você acredita, e aí eu posso falar de morrer em várias esferas, mas também na esfera humana, você ainda não se converteu ao Senhor. Vou te dar um exemplo. Se você ainda não tem coragem de matar um sonho para viver um propósito de Deus, você ainda não se converteu ao Senhor. Vocês estão entendendo? Que muitas vezes nós estamos relacionando com Deus, escute bem, para que Deus impulsione o meu sonho. Enquanto Deus está querendo que você se relacione com Ele para viver um propósito. E muitas vezes, viver propósito mata sonhos. Pedro teve que passar a mão no barquinho dele, ó, para a praia. Ele era empresário. Já estava vivendo a vida dele. Já estava sendo, de repente, dizimista, ofertante. Estava indo na igreja. Às vezes ele até cooperava com os irmãos, sendo um diácono. Não estou falando de uma forma pejorativa, mas chegou um momento que quando ele com Cristo, ele falou assim: não.
Isso aqui era um sonho, eu tenho que viver um propósito. E ele vai lá e puxa o barco para cima da areia. Vocês estão entendendo? Quando Elias chega a Eliseu e fala assim: ei, vem cá, você vai ter que me seguir. Deixa eu só voltar lá e avisar meus pais. Mas antes de eu avisar meus pais, deixa eu queimar essas carroças aqui, porque senão eu vou ter para onde voltar. Vocês estão entendendo ou não? Viver propósito é ter coragem de morrer, até mesmo nas pequenas coisas. Sabe o que é uma coisa que precisa morrer? O seu domingo à noite. Irmão, até no dia que eu não vou no culto, domingo à noite para mim é dia de culto. Eu não consigo, chega o horário, irmão, mesmo que não dá, se eu não tiver um lugar para mim ir, eu tomo banho na hora de ir para o culto. Eu não consigo assistir televisão. Eu fico doido, irmão, fico agoniado. E quando não tem mesmo jeito, eu fico em casa, mas quando não tem, eu caço uma igreja para mim ir, seja da esquina, seja de algum lugar. Porque para mim, meu domingo já morreu há muitos anos, muitos anos. E às vezes quando tira férias, chega no dia de domingo, eu tenho que caçar alguma coisa para me fazer para o Senhor, porque não só, né, mas eu estou falando assim, efetivamente, aquele período de culto, ele já morreu para mim há muitos anos. Pode ser festa, pode ser churrasco, pode ser dia de premiação. Domingo é dia que morreu para mim. É meu, não estou falando que você tem que fazer o mesmo, mas para mim morre. E às vezes é difícil a gente matar um dia, ou não é? Sim ou não? Matar aquele tempinho da novela, da série, do irmão capeta, não, do Big Brother, né? Complicado. E aqui ele está falando, ó, vocês estão sendo perseguidos, isso, aquilo. Se não tiver em Deus, irmão, tudo isso vai te destruir. Mas se tiver em Deus, tudo isso vai te aproximar dele. Sabe o que é louco? Que toda perseguição sem Deus, ela me mata. Mas toda perseguição em Deus, ela me vivifica nele. Toda perseguição sem Deus, ela destrói a minha vida. Mas mesmo que eu seja apedrejado como Estevão, eu virei os céus abertos e o Senhor a me esperar. Então aquilo que eles estavam esperando, que estava me destruindo, estava me aproximando do meu propósito. Então, até a fome, que seja um propósito em Deus, está te aproximando de algo. Porque quando Elias teve fome e o corvo não descia mais, ele aproximou-se daquela mulher, que era serva do Senhor. A fome dele era para matar a fome de alguém. Vocês estão entendendo? É mais fácil eu vir pregar para você e encher a igreja de um monte de promessa, fazer cultos, né? E mais cultos de revelações, e Deus simplesmente, as pessoas começam a achar que só é homem de Deus se ele for lá um adivinhão, né? Não estou falando que não existe profecia, não estou falando que não acredito, mas eu não acredito em um culto inteiro dedicado à profecia. Eu, indivíduo Maurílio, falo por mim mesmo, não acredito. Porque eu não vi Jesus fazendo isso nos seus cultos. Mas por muitas vezes, o povo achando que era de Deus, estavam seguindo adivinhos. Até que Paulo chega numa cidade, Pedro, né? Chega numa cidade, expulsa um espírito de adivinhação e acaba sendo preso. Enquanto pregava. Enquanto pregava e tinha expulsado o espírito de adivinhação, foi preso. Então, irmãos, existem profecias e adivinhos. Muitos deles estão vestidos iguais. E aí você tem que tomar cuidado. Mas falou tudo. Esse é o segredo. Ele saber exatamente o que você precisa ouvir. Um espírito de adivinhação. Precisa ter cuidado, não. Hoje é para rachar a mamona mesmo. É que sempre tem alguém que fala assim, Maurílio, vai devagar. Cuidado.
Hoje não, hoje eu estou sem freio. Acredito na profecia, acredito em Deus, mas um lugar que não prega o amor de Cristo, matar a sua carne, ele está enganando você. Que não fala que você tem que matar os seus próprios desejos. O que é matar os seus próprios desejos? Às vezes é um sonho, mas é o desejo da sua carne também. O que é o desejo da sua carne? Muitas vezes você quer fazer umas coisas que Deus não aprova, é desejo da sua carne, você tem que matar isso também. Matar não é só deixar de fazer, é você clamar a Deus até não ter mais desejo de fazer. E só não vai ter mais desejo de fazer quando a sua carne parar de dominar o seu corpo, e só o seu espírito começar a dominar o seu corpo. E isso só vai acontecer em santidade. Isso só vai acontecer quando você parar de esperar a teologia do outro, esperar só a palavra do púlpito e começar a queimar em Deus todas as vezes que forem necessárias. Todos os dias pela manhã acordar e queimar em sacrifício ao Senhor. Mas o que acontece? É mais fácil ao longo do dia eu reclamar sobre o que Deus não fez, do que simplesmente começar um dia falando: Deus, obrigado por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer. Guarde o meu coração, guarde a minha vida, e eu quero esperar que o Senhor se manifeste nesse dia. É mais fácil. É mais fácil nós ouvirmos um bêbado, um drogado, um perdido, um desigrejado nas redes sociais, do que acreditar naqueles homens simples que estão por aí pregando a palavra. Eu não estou falando que na internet só tem pessoas ruins. Tenta só dosar a sua mente aí para não achar que é extremidade. Eu não estou falando sobre extremismo, ok? Mas eu estou falando que tem um monte de gente falando do evangelho aí, mas ele não tem vida com Deus há muito tempo. Porque sentir Deus é você ter desejo de matar a sua carne. Sentir Deus é mesmo você tendo razão em falar, você fechar a sua boca e deixar com que Deus fale. Então eu acredito que tem muitos homens de Deus que estão falando besteira, porque não era para ele falar, estão tentando ser juízes no lugar que Deus nunca colocou a gente como juízes. Nos colocou como homens e mulheres para alertar o povo, para trazer conhecimento, para te empurrar, te impulsionar para o secreto. Mas o que acontece? Por muito medo, muitas vezes as palavras estão sendo direcionadas para te cativar, para você estar preso e achar só que aquele lugar, ou aquele momento, aquele pastor, aquela denominação, aquele lugar é o único lugar que pode te prender ali e ela vai fazer diferença na tua vida. Não, a igreja saudável de Cristo te impulsiona para o secreto, e quando você conhecer Deus no secreto, você não vai mais precisar de um pastor porque você tem fome, você vai honrar porque você conhece e reconhece o que ele carrega. Porque tem muitos pastores que têm medo de perder ovelhas, sendo que as ovelhas nunca foi um dele. A missão de um pastor é fazer com que a ovelha fique saudável o suficiente, e ela queira estar do seu lado, porque não é pelo que você tem, mas pelo que você carrega, que é a presença, que é a mesma presença que se sente no secreto, sente na sua vida. Não, nós queremos instituições, queremos um monte de coisa. Nós estamos trocando alguns bezerros de ouro aí, irmão, por tamanho de igreja. Não, as pessoas vão ficar aqui, as pessoas vão seguir, porque nós temos o melhor isso, o melhor aquilo. Sempre temos que fazer o melhor para Deus dentro da nossa capacidade. Sempre temos que dar. Mas nunca temos que fazer o melhor para impressionar as pessoas. Porque impressionar as pessoas é construir bezerros para as pessoas adorarem. E eu volto a reduzir essa palavra de uma forma geral. Nesse contexto, por amor a ti enfrentaremos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha muda indo ao matadouro. Por amor a ti enfrentaremos a morte todos os dias. E nós temos o maior medo, pelo menos da maioria das pessoas, o maior medo se chama morte. Sendo que a morte para um dos seus não é morte, é o começo da nova vida em Cristo.
O maior medo que podemos ter é de não conhecermos o amor de Deus. E o maior medo que temos muitas vezes hoje é da perda de algo. Mas já estamos perdendo a nossa vida quando encontramos ela. Que a Bíblia diz: aquele que encontra a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perdê-la-á, encontra-la. O que ele está dizendo? Aquele que vive a sua vida segundo o que ele acha que está governando. Para mim assim está bom. Quer dizer que a sua vida já está perdida. Mas aquele que perde, o que é o perder? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu perdi os meus desejos, eu perdi a minha vontade, então é Cristo que vive em mim. Então eu encontrei o verdadeiro sentido dessa vida. Que o sentido dessa vida não é tudo que eu posso ter, o sentido da sua vida é eu estar me preparando para tudo que o Senhor espera que eu seja. O sentido dessa vida não é tudo que eu vou deixar, o sentido dessa vida é um legado que eu vou deixar. O quanto eu tive a capacidade de me tornar o que Deus esperava que eu fosse. Porque Davi necessariamente não foi reconhecido pelo tamanho do reinado que ele deixou, até porque o seu filho teve um reinado maior do que o dele. Mas Davi foi reconhecido por um coração segundo o coração de Deus. Então não importa o tamanho do império que você construa, se o seu coração não for o coração de Deus, ele não serve para nada. Não importa se no final você ter várias formações acadêmicas, se no final, se o seu coração não for o coração de Deus, ele não serve para nada. Por outro lado, se você estiver caminhando em Deus, Deus pode fazer tantas coisas. É porque às vezes as mensagens estão sendo pregadas invertidas. Ele fala tanto do que Deus pode fazer, mas não fala tanto que Deus espera de você. Porque se você alcançar tudo que Deus espera de você, Deus pode te dar coisas que a Bíblia diz, nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para você. Quando nós começamos a viver o propósito de Deus, a Bíblia diz que nem a palavra chegará à tua boca e o Senhor já fará sobre você. Olha que loucura. A Bíblia está dizendo que quem vive um propósito, Deus fará prosperar. Quem vive o propósito, Deus fará que a sua descendência seja como as estrelas dos céus e como a areia da terra. Deus está vivendo quem vive um propósito é muito maior do que isso. Mas a gente prega mais sobre o que Deus pode nos dar do que o que Deus espera de nós. Se nós aprendemos o que Deus espera de nós, nós vamos viver coisas que nem na Bíblia está escrita. Nós vamos pegar as mais de 8.000 promessas que tem na Bíblia, será pouco perto daqueles que aprenderem a viver uma vida, entre aspas, morta em Cristo. Porque o que a Bíblia nos tem só é um parâmetro de referência. Mas cada estação é uma estação, cada pessoa é uma pessoa, cada momento é um momento. Então Deus pode dar para você coisas impressionantes. Eu não estou falando que a Bíblia é obsoleta, né? Essa é a mensagem do mundo, né? Eu estou falando que a Bíblia é um ponto de referência. E muitas vezes nós estamos buscando tudo que Deus pode nos dar na Bíblia, mas não buscamos tudo que a Bíblia nos ensina a ser em Cristo. E às vezes nós nos frustramos porque estamos buscando sempre o que a Bíblia pode me dar, e às vezes isso não acontece e nos frustramos com o Senhor. Nos tornamos até desigrejados. Mas se nós nos dedicarmos a ler a Bíblia em tudo que o Senhor espera que eu me torne, tudo que eu me tornar em Deus será muito pequeno diante de tudo que Deus está escrito ali que Ele poderia me dar. Porque o tempo que eu vivo é outro. Nós estamos falando de um tempo a qual a civilização é muito menor. Então quando se fala de um império, é um império setorizado. Hoje Deus pode te dar uma coisa global. Você consegue entender a diferença? Imagine só, nós estamos falando de Salomão. Salomão foi o maior rei lá da época, o mais rico da sua época. A Bíblia diz que durante todas as nações será o mais rico e tal. Mas imagine se existisse um Salomão hoje. Qual era a proporção do reino de Salomão no tempo de hoje? Você consegue imaginar? Salomão construiu um templo
Naquela época, imagina hoje, se Deus coloca Salomão como rei, o tamanho do templo que Salomão teria que construir, para todos aqueles que creem em Deus estivessem dentro daquele templo. Salomão fez um sacrifício de mais de 170 mil animais, para consagrar aquele solo ao Senhor. Imagina se Deus tivesse hoje, precisar que Salomão tivesse que consagrar algo. Vocês estão entendendo? A proporção da Bíblia é muito grande, mas para a estação que ela estava vivendo, mas Deus tem ainda uma estação muito grande para nós. Então eu não estou falando que aquilo que viveu é ruim, mas eu estou falando que se nós nos posicionarmos, aprendemos a ser como um Salomão no tempo de hoje, o teto é muito maior, a régua é muito maior, por isso automaticamente se tem um preço a ser pago muito maior. Porque antes não tinha, por exemplo, pornografia na palma das suas mãos. Então hoje há um preço a ser pago sobre a pornografia, que é muito mais alto do que naquela época. Davi teve que ficar em casa um belo dia, andar pelo seu telhado, para ver a moça tomando banho. Hoje os meninos, na hora que vão tomar banho, já pode ver as moças peladas. Sendo sincero ou não? Ou eu estou mentindo? Então há um preço a ser pago hoje, não que naquela época não tinha suas dificuldades, mas hoje aqui, está aqui. Antigamente tinha que levantar um sábio, esse sábio ir lá e pregar e convencer as pessoas, aí ele ia estar no povoado dele, trazendo uma ideologia, e naquele povoado ali as pessoas iam acreditar nele. Hoje uma pessoa com um celular, ele consegue aí ser um influencer de milhões de pessoas. Você pega alguns influencers aí, irmão, que não influenciam em nada que é bom, né? Não faz nada com nada. Tem 10 milhões de seguidores, tem 20 milhões de seguidores, tem 30 milhões de seguidores, tem 50 milhões de seguidores. Então, cada estação há uma diferença de um preço. E nós estamos vivendo essa estação. E a pergunta é, será que nós estamos pagando realmente o preço? Porque muitas vezes sentar no carro, dentro da garagem, sair, parar o carro na porta da igreja, entrar dentro da igreja, para alguns já é difícil. Ah não, estou cansado, eu vou assistir online hoje. Não queremos pagar preço, nós queremos cada dia mais conforto. Mas cada estação tem algo novo de Deus para ser liberado, mas tem um preço a ser pago. Quem entendeu, diga amém. Então não busque as coisas que Deus pode te dar, busque só o amor, porque o amor te fará puxar o barco para cima da rede, para cima da areia. O amor dele vai fazer você fechar e excluir as páginas que não são de Deus das suas redes sociais. O amor de Deus vai fazer você se preservar na sua sexualidade. O amor de Deus vai te trazer discernimento para que você não seja enganado, ludibriado por qualquer um desses que estão falando que é de Deus ou que até mesmo Deus não existe. O amor de Deus vai te trazer algo tão intrínseco dentro de você que vai ser algo que vai te... Mas para isso tem que ter intimidade, só existe amor na intimidade. Um relacionamento superficial não traz amor. Um relacionamento com um interesse sexual, né, não tem amor. Um relacionamento com interesse financeiro não tem amor. Um relacionamento com interesse só do que ele pode fazer não é amor. O amor é aquele que pela angústia, pela fome, pelo frio, pela perseguição ainda tem desejo de morrer pelo aquele que o enviou. Então, se você não tem desejo de morrer pelo aquilo que você acredita, eu não estou falando de um desejo suicida, eu estou falando de um desejo de abrir mão da sua vida. Quando eu falo de morrer, não é você matar a si mesmo, morrer efetivamente, mas é de matar todo o seu eu. E quando matar todo o seu eu, se lhe custar a vida, aquilo que você tiver que pregar, você prega. Tiver que falar, você fala. Se lhe custar, de repente, um ministério, se lhe custar uma porta aberta, você continua pregando. Porque não são quantas pessoas te seguem que te faz homem de Deus, mas sim quem você segue
faz você um homem de Deus. Vocês conseguem entender isso? Amém? Hoje as pessoas se vendem por seguidores. E eu quero ser um perseguidor da presença só. Não importa quantos seguidores eu possa ter ou não. Importa o quanto eu sigo a Jesus. Quanto eu parecido esteja com Ele. Quero chegar no nível como dos seus discípulos. A ponto de falar assim, ei, vai lá e beija quem é Jesus. Porque eles todos se parecem. Eu preciso não pegar um homem errado. Então eu preciso de algum entre eles para falar quem é Jesus. Irmãos, quer dizer que os discípulos estavam muito parecidos com Jesus. Então eu quero caminhar até que as pessoas tenham que me identificar no meio dos santos, em nome de Jesus, até que as pessoas consigam a caminhar e eu tenho que entender que as pessoas vão ver Jesus através da minha vida. É isso que a gente tem que ver. Isso não é soberba não, irmão. Soberba é você achar que Deus tem que te dar alguma coisa. Agora, querer parecer com Jesus não é soberba, é matar a si mesmo. Porque Jesus, primeiro, antes dele ser quem ele é, Jesus, ele morreu. Porque muitas vezes as pessoas ficam assim, é soberba falar que eu sou igual a Jesus. Soberba, irmão, é você se relacionar com Jesus para pegar o que Ele tem. Agora, você parecer com Jesus é o maior significado de morte que pode existir. Então, seja cada dia mais matar o seu eu e seja como Jesus, em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé no seu lugar, quero orar por você, em nome de Jesus. Sei que eu não falei disso ainda, mas antes da gente orar, eu quero falar disso com vocês. Algumas pessoas sabem, nesse final de semana, nessa sexta-feira, minha mãe foi internada. E ela estava num centro intensivo, né, de UTI, semi-intensivo de UTI. E agora, 6 horas, ela foi transferida para um outro hospital. Ela está agora sim na UTI mesmo desse hospital. Ela está desde sexta-feira sem reagir. Ela, a princípio, segundo que os médicos estão investigando, é um AVC isquêmico, é um AVC, segundo que os médicos estão investigando, é isso. Amanhã ela vai passar por mais exames para saber, ainda não temos certeza do que é, mas eu sei que alguns de vocês estão orando, e eu vou ser bem sincero com vocês, eu vou ser agora bem humano, Maurílio. Esquece o pastor, eu vou falar do Maurílio humano. Eu não quero falar sobre isso depois que eu falar daqui, amém? Então eu vou deixar aqui tudo que eu tenho de informações, depois não me pergunta. Porque eu não sou tão bom para falar. Eu prefiro falar no coletivo e aí tá. Ela foi transferida para o hospital agora. E agora sim, numa unidade de UTI, ok? Os sinais vitais dela está estável, o coração, essas coisas, está estável, só que ela não acorda. É isso. E a gente está orando para que Deus nos devolva né? Mas é simplesmente isso. Ela dormiu. Na quinta-feira, antes de eu viajar, eu tive com ela na hora do almoço. Aí à noite a gente trabalhei até mais tarde. Na sexta eu fui viajar para trabalhar. E de repente chegou a ligação que ela já estava lá internada. Ela dormiu e não acordava. Está com seus batimentos, as coisas tudo estabilizadas. E o médico também não sabe, a gente não sabe efetivamente o que é. Então, está nessa investigação, fez radiografia do tórax, está certo, fez radiografia as radiografias todas no corpo, está tudo certo. Só fez uma tomografia, e essa tomografia não está nítida o suficiente. Acredita que se possa ser isso. Amanhã de manhã ela vai passar agora nesse novo centro médico, que a gente conseguiu um novo centro médico no hospital lá chamado Frei Galvão, lá em Guará. Ela agora vai passar por uma outra bateria de exames para saber o que possa ser, até porque já passou-se 48 horas e era normal fazer o primeiro exame e esperar algumas horas, alguns dias para poder fazer esse exame de novo. É natural isso acontecer, ok? Então ore pela vida da minha mãe. Minha mãe pastoreia há mais de 35 anos quase, e eu tenho orgulho de dizer isso com toda certeza. Minha mãe é a primeira pastora evangélica de Pindamonhangaba. Então assim, se tem uma porta que ela abriu, foi para as mulheres aqui, de ser pastoras, de servir ao Senhor, né? Hoje se fala tantão de gente de feminismo, né? O maior feminismo é igual Débora. Não existia antes juíza e tem uma juíza chamada Débora. É você fazer o que ninguém estava disposto a fazer. Não é você levantar uma bandeira
sobre aquilo que ninguém fala realmente a verdade. É você ser a diferença naquilo que você precisa ser. A melhor forma de ser uma mulher de Deus é ser a diferença naquilo que Deus espera que você seja. E a minha mãe foi e tem sido essa mulher de Deus. Eu quero deixar já isso aqui para vocês. Eu creio que Deus vai fazer o melhor em nome de Jesus. Espero que dentro em breve ela esteja conosco. Mas coisas que fogem do nosso controle. O que sobra para mim é orar, para que Deus conceda o desejo do meu coração. Mas a gente vive um ministério, né? E viver um ministério não é fácil. Então, nesse exato momento, essa é a situação dela. Vamos dizer assim, de uma forma lúdica, tá bom, mas tá ruim, né? Tá bom porque tá tudo normal, mas tá ruim porque ela não acorda. Eu não sei se Deus está trocando uma ideia com ela, não sei qual que é, não sei o que está acontecendo. De repente, não, vamos passar 3 dias aqui, eu preciso trocar uma ideia com você aí, eu não sei o que é. É isso. Amém? Peço para vocês que orem pela vida dela. Quando a gente ora mais direcionado é melhor ainda, né? É possível que seja um AVC. Não tem como afirmar com toda certeza, mas é possível que seja. Então orem para que a pastora Edna acorde, orem para que Deus faça melhor. Ora para que ela possa estar com saúde com a gente, em nome de Jesus. Amém? Então, quero pedir para vocês que orem pela nossa vida, orem pela nossa casa. E para mim é um dia muito emblemático, né? Minha mãe ia morrer quando eu ia nascer, né? E ontem eu fiz 35 anos de idade. Então, se eu parar para pensar, Deus já me deu 35 anos de idade com a minha mãe. Então, um a mais, um a menos, eu já estou ganhando. Amém? Deus, obrigado por esse tempo de estarmos juntos, ó Deus, e discernir a Tua presença em nome de Jesus. Que o Seu amor, ó Deus, nos envolva de uma tal maneira que a Tua graça, ó Deus, possa inundar os nossos corações, a qual, Deus, queremos aprender tudo o que temos que ser em Ti. E aí, Deus, se assim for, e naquilo que o Senhor quer, nos dê tudo o que merecemos em nome de Jesus. Mas, Deus, que nós não podemos perseguir a Ti pelo que tem, que nós não seguimos a Ti, ó Deus, pelos milagres que vai fazer. Nós, Deus, não sejamos uma multidão que só queremos comer o pão multiplicado, mas que sejamos, ó Deus, a multidão que multiplica o pão em nome de Jesus. Deus, que seja, ó Deus, uma nação onde o Senhor levanta homens e mulheres dispostos, Deus, a abrir mão da sua própria vida, de dedicar, ó Deus, a cada dia, a cada segundo ao Senhor, em nome de Jesus. Então que neste momento o Senhor derrame a Tua graça, derrame o Teu amor sobre as nossas vidas, e que nós podemos queimar nas nossas carroças, arrastar os nossos barcos, que nós podemos ser, ó Deus, perseguidores de Cristo em nome de Jesus. Não importa a fome, não importa a dor, não importa a angústia, não importa, ó Deus, a fala, mas o que nós queremos, ó Deus, é ser parecido contigo, porque o Seu amor nos envolverá, o Seu amor nos envolverá de uma forma, ó Pai, que seremos sedentos, cativos do Seu amor em nome de Jesus. Então, Deus, tudo que temos ou tudo que vamos conquistar, Deus, não seja uma forma de construir bezerros, mas sim, Deus, tudo que temos e vamos conquistar seja uma forma de nos tornar mais parecidos com Cristo em nome de Jesus. Que aquilo que o Senhor nos fará prosperar não seja aquilo que, Deus, derreteremos para ídolos a nós mesmos, mas tudo que o Senhor nos fará crescer seja, Deus, de uma forma de derramar o nosso Espírito a Ti, em nome de Jesus. Vai adorando ao Senhor Jesus por alguns minutos.